Bem, partindo, eu acho interessante a gente falar do estilo e da evolução que os Hermanos teve, né? Do início musical que eles se preocuparam em ter, entendeu? E toda essa evolução não só sonora, né? Mas a evolução do conteúdo, propriamente das letras, né? E os temas que eles decidiram abordar, né? A primeira coisa que a gente pode notar é essa aversão que aconteceu pelo grande público, apesar deles terem uma base de fãs muito fiéis, né? Eu, inclusive, sou fã. O que acontece? Se a gente observar como que estava o rock no final dos anos 90, começo dos anos 2000, que tinha bandas de rock alternativo, tipo Detonautas, Pitty, né? Tinha um pouco daquele skate punk, vamos dizer assim, né? CPM 22, Charlie Brown Jr. Então, assim, esse era o mainstream daquele rock, né? E o Los Hermanos apareceu como, né, como sendo o ska rock, né, que é o rock com as pegadas de ska, né? E eles também podiam ser associados ao punk universitário, né? Ao punk mais ligado aos estudantes, né? Não o punk na sua origem, mas aquele tipo Blink 182 e tudo mais. Eles ficavam mais enquadrados ali. Então o que acontece? Estava tudo muito bem definido e muito bem confortável. Só que a partir do segundo álbum, eles já se tornam uma coisa muito diferente do primeiro. Já a primeira ruptura de fãs, né? E há uma ruptura do mercado e do público, né? Há letras muito mais profundas, músicas muito mais densas, um conteúdo muito mais visceral, no sentido emocional. Eu acredito também, na minha opinião, mais criativo na forma autoral. E isso traz toda uma mexida, sabe? Em como os críticos, os músicos observam tudo isso, né? O grande público observando tudo isso, essa mudança, esse som que, ao meu ver, naquele momento, que seria bem comecinho dos anos 2000, 2002, que é quando o segundo álbum é lançado, não tinha ninguém fazendo igual, não no Brasil. Então, já é a primeira grande mexida. E nenhuma banda era parecida no sentido profundidade densa mesmo, né? A gente pega Sentimental, por exemplo, do segundo álbum. É um mergulho numa alma cheia de dor, vamos dizer assim. E aí é onde lança o terceiro álbum. Que aí tem mistura dos sons carnavalescos, que já tinha no segundo. Sons carnavalescos, né? As letras continuam fortes e eles acabaram se encontrando musicalmente, né? Já encontraram seu novo estilo. A sua base de fãs está firmada muito do segundo em diante, né? Não que o primeiro as pessoas também não escutam, não, os fãs. E isso, a partir do segundo álbum, acontece algo que na minha opinião, é o que provoca tanta fúria dos fãs, que é eles inspirarem outras bandas, eles servirem de inspiração, de base, serem mencionados por outras bandas que acabaram fazendo um som semelhante ao deles, né? Que seria aquele indie rock, né? Muitas bandas acabaram seguindo isso, e a vertente
do rock autoral foi muito para esse lado do Brasil, né? Acaba que eles se tornam a cabeça da hidra, a maior cabeça da hidra, vamos dizer assim, e se tornaram um bode expiatório. Mas eles foram tremendamente influenciaram diversas bandas, né? Agora o rock nacional tá mais diversificado, mas sem dúvida o fato deles terem criado todo um novo tipo de escolha para os novos músicos, isso traz uma certa revolta. E fora o som, né? Porque já no quarto álbum eles se aproximam bastante do samba. Já tinha acontecido já, porque desde o segundo eles gostavam de sons de carnaval. No primeiro também, na verdade, né? Então eles sempre foram dando mostras, né? O segundo, até que o terceiro ali, eles cravam o martelo. Ó, nós gostamos bastante de samba e a gente vai misturar isso. Então isso causa uma revolta, né? Paralamas já sofreu essa revolta por misturar um ska com rock, misturar reggae com rock. Então tem caras da velha guarda ali, das antigas, que não consideram Paralamas uma banda de rock, então isso acontece também. Sobre a carreira da banda, é interessante porque eles têm 4 álbuns, eles decidiram acabar no 4º álbum. Eles não brigaram nem nada, eles sentiram artisticamente que encerrou um ciclo. E é sobre esse ciclo e as diversas fases dele que eu quero comentar. O primeiro álbum, né, eu teorizo da seguinte forma: a gente tem que enxergar toda a banda primeiro, entender o cerne, a mensagem, a imagem por trás daquilo, o sentimento, principalmente o sentimento, porque música é sentimento. Então a gente tem que entender qual é o sentimento envolvido ali. Qual o tema principal que eles têm abordado, o tópico principal? É amar alguém, é um relacionamento, uma grande amada, né? A própria Ana Júlia, entendeu? Ana Júlia é a pessoa amada, aquele amor juvenil, amor platônico. Ela é linda, ela é maravilhosa. Então o primeiro álbum é aquela primeira chama do amor juvenil, o amor não alcançado, o amor que você observa e sente a beleza da pessoa, né? Então é uma batalha mais interna, sabe? Uma batalha interna nos sentimentos. Ela não consegue encontrar muito alvo, como o próprio protagonista da música Ana Júlia. O segundo já muda de figura e vai mudar, o que vai causar uma ruptura para toda a carreira seguinte, porque deixou de ser uma coisa interna para ser uma coisa externa, relacionamento. No segundo, nós podemos observar que houve uma concretização desse relacionamento. Então tem toda uma intensidade, aí tem um caminhar, que, por exemplo, Casa Pré-Fabricada, né, Retrato Iaiá. Então tem toda uma continuidade daquele relacionamento que agora está existindo, não há mais nada platônico. E há a quebra também, mas a quebra de um romance imaturo. Imaturo que eu digo não no sentido de irresponsável. Era novo, entendeu? Percebe pela carga emocional. Quando a gente é novo, a gente parece que tudo é 880. Entendeu? Então se eu tô triste pra caramba e tudo mais. Então tudo é um drama muito grande. Sentimental é isso, é dramático. É verdadeiro. Não é uma coisa falsa. Porque é o início desses sentimentos. Então o sentimental mostra a carga pesada, né? Depois a gente vai pro terceiro álbum, né, o Ventura. E o Ventura, ele já é outro relacionamento. Só que agora é um relacionamento de pessoas maduras, pessoas que já viveram muita coisa, experienciou muita coisa, são pessoas adultas,
tem o conhecimento da vida ali, tem o conhecimento da burocracia da vida, do trabalho, de voltar para casa, de fazer comida, né? Tem o cotidiano da vida ali. E é um amor mais concreto. Não é aquela coisa idealizadora do primeiro, ou aquela coisa juvenil do segundo, que talvez está ligado muito à paixão, né? Paixão sexual. Não, é um amor de verdade. Eu amo aquela pessoa. Realmente gosto dela. Mediante a tudo que eu vivi, eu gosto dela. E aí a gente percebe, por exemplo, no último romance, né? É uma coisa, parece que mais concreta, mais perto do real prático da vida, né? E músicas, por exemplo, como algumas tipo Velho Jovem, entendeu? São músicas que retratam essa maturidade. Então chega o quarto álbum. O quarto álbum é um dos álbuns nacionais mais melancólicos que existe. O quarto álbum também pode ser uma ruptura para muitos fãs. Ele faz uma continuidade do segundo em diante, mas ele não conversa tanto quanto o bloco do Eu Sozinho e o Ventura, que é o segundo e o terceiro. O quarto é uma descida muito grande. O que acontece no quarto? O quarto é um término desse relacionamento concreto. Os pássaros, sapato novo, pois é, primeiro andar, aquele mistério de que tá se perdendo algo muito concreto ali, tá, sabe, algo que foi firmado com raízes firmes está se perdendo. Então o quarto, ele é isso, esse termo, é a ruptura. E aí com a ruptura vem o luto. Sapato novo e pássaros é o luto total. E não há drama. É a tristeza na sua forma mais pura. Não há chororô, não há aquele sentimento de estou deixando algo bom, algo que eu amo, algo que me faz bem, algo que faz a pessoa bem, mas isso é ruim. Não é algo que eu estou imaginando que é ruim, não, isso é ruim, está acontecendo e não há nada que eu possa fazer. Isso entristece a minha alma, vamos dizer assim. Então, esse sentimento de perda, de luto, esse pós-luto é presente. E acaba se criando um ciclo. Um ciclo. Você entende? Que para o que eles pensam como Los Hermanos é o fim. Mas a vida tem mais do que isso. Que, creio eu, foi o que eles fizeram na carreira solo de cada um ali, né? Mas eles entenderam que o Los Hermanos se tratava de falar sobre esse ciclo. E eles encerraram. Entendeu? Então, por esse comprometimento artístico com a banda, eles merecem muito crédito pra mim. Por isso é uma das bandas que eu mais gosto. E é isso, galera. O que vocês acharam dessa análise? Desculpa aí pelos erros. Os erros de português. Mas espero que vocês tenham gostado. Se vocês pensam de uma forma diferente a carreira, o que vocês acham da banda? É isso, galera. Muito obrigado. Falou!